Vamos continuar nossa prosa com o doutor Petrônio Braz, né? O homem que transforma raizeiro em feiticeiro, né? Vamos deixar isso de lado, vamos deixar o advogado quieto aí com essa feitiçaria dele e vamos falar sobre o escritor. Petrônio, eu tenho lido os livros que você me honra com o presente e, claro, sobretudo direito, mas o Serrano do Pilão Arcado, isso mexe com a gente. Eu gosto mais das coisas sertanejas, como você sabe disso. Dos livros que você já escreveu, e foram tantos, até gostaria que você nos dissesse quantos, né? Qual que você dedicou mais a sua criatividade, o seu amor, a sua dedicação como escritor sertanejo? Ô Giovanni, livro a gente escreve com amor. Todos os livros são escritos com segurança, com responsabilidade. Porque você não escreve para você, você escreve para o leitor. Os livros jurídicos são livros técnicos. Realmente, um que eu tenho uma certa dedicação a ele, que é o Direito Municipal na Constituição, que é um livro que já está em 8ª edição. Faz a gente lembrar Cícero Dumont, né? Essa história. Então, é um livro que teve aceitação nacional, certo? 7 edições já esgotadas, são 21 mil volumes. 7 vezes 3, 21. E foram espalhadas pelo Brasil inteiro. Tem notícias dele em todos os estados brasileiros, citações de desembargadores, citações de ministros do tribunal. Gratificante, né, Pedro? É gratificante. Mas, te afirmo com sinceridade, o livro que me prendeu, o livro que chamou Petrônio Braz a um posicionamento assim de responsabilidade para com o leitor futuro e que me deu uma certa força de vontade de completar, de terminar, foi o Serrano de Pilão Arcado. Nesse livro, o agrimensor e o advogado ajudou muito o escritor, né? Foram os dois que trabalharam juntos, né? O agrimensor para conhecendo o cenário e o advogado escrevendo o cenário. Descrevendo o cenário. Né? Então o agrimensor viu, o advogado escreveu. Certo? E o conhecimento da história nasceu com Brasiliano Braz, que foi ele que me deu o subsídio da história de São Francisco. Certo? Que eu dei vida à história. A história de São Francisco meu pai escreveu. A história de Antônio Dó era do conhecimento público. O Saulo Martins escreveu, o Manuel Ambrosio escreveu, meu pai escreveu. Mas eu não tinha ainda visto o homem Antônio Dó. A pessoa do homem, o homem Antônio Dó, a pessoa humana, o ser humano do personagem. E foi isso que eu fui buscar ao escrever o Serrano de Pilão Arcado. E ao encontrar, teve uma alegria ou uma decepção? Tive uma satisfação fantástica porque eu consegui resgatar, eu entendo que eu consegui resgatar a verdadeira personalidade. Houvesse tantos outros, né? Houvessem tantos outros, talvez a gente também procuraria ver. Porque não basta você citar, foi. Mas foi como? Por quê? Toda ação humana, ela tem um motivo. Sem dúvida. Tem uma razão de ser. Você não faz uma coisa simplesmente porque quis fazer. Existe a motivação. Então, por que aquele homem foi aquilo, sabendo que ele era um fazendeiro, um homem de respeito, um homem de bons tratos, um homem de fortuna, de uma hora para outra sai aí para o lado, vou dizer, o negativo, entre aspas, da vida, para buscar uma vingança com as mãos próprias? Por quê? Qual a razão disso? Isso é que motivou a escrever um livro. E me considero realizado como escritor com a publicação do Serrano de Pilão Arcado. Beleza. E o político? Se fosse para estabelecer um paralelo, uma comparação, você foi político, nem só no legislativo como também no executivo, tem essas duas experiências. Comparando a política de antes, ou os políticos de antes e de hoje, você daria nota de 1 a 10 para os de ontem e para os de hoje, como é que seria isso? Você falou muito bem, fui político. Você que foi político. Porque realmente hoje eu desencanto chegou.
A política, na verdade, é a arte de bem governar. Deveria ser. Deveria ser. Essa disputa eleitoral natural, ela é que motiva, ela é que dá a verdadeira, que é a essência da democracia. Mas a classe política, em geral, e nós podemos analisar com objetividade, que as exceções hoje são invertidas. Os bons são poucos. Está se vendo que os bons são poucos. Quer dizer, a política do meu tempo era uma política visando a realização de alguma coisa, visando o bem público. Não se fazia política objetivando o bem próprio. Ninguém buscava o seu interesse pessoal. Era a realização de alguma coisa em benefício da comunidade, em benefício da cidade que você está, onde você exerce as suas atividades políticas. A visão da administração pública, ela tinha um sentido, do sentido da massa, do povo, do interesse geral. Não existia um individualismo, a busca do crescimento próprio. Seu próprio bolso. Próprio bolso, então a minha família toda é séria. Meu pai morreu pobre, eu sou pobre até hoje, vivo. O senhor com 83 anos não precisava trabalhar mais, certo? Com todas as atividades que eu tive, certo? Então, eu acho que a política hoje, ela não merece o respeito dos homens de bem. Poxa, Petrônio, eu costumo, no final do meu programa, dizer que quando a coisa é boa, o tempo voa. Já é a segunda ou terceira vez que você nos visita, nos dá a honra dessa entrevista, e o tempo parece que é mais rápido quando estamos proseando. Agradecemos a sua presença, agradecemos a sua terra, o São Francisco, né? E nós agradecemos a São Francisco por ter sido o seu berço, ter colocado você diante de nós, a sua família, e começamos com um verso da Magela, e eu me permito improvisar dizendo que o São Francisco, quem o conhece não esquece mais, porque no rio tem maravilhosos peixes e na barranca tem um barranqueiro maravilhoso, Petrônio Brás, né? Muito obrigado pela sua participação, e o Canal 20 despede do sertanejo com aquele afetuoso abraço. Até a próxima, se Deus quiser.